E hoje nós vamos falar da autenticidade. A gente acha que a autenticidade é uma qualidade que a pessoa nasce com ela. Ou a pessoa é autêntica ou ela não é autêntica. Mas não, a autenticidade é uma prática, é uma opção que nós vamos fazer consciente de como nós queremos viver daqui para frente. Mas antes, se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser lembrada quando tiver novos vídeos. Isso ajuda muito o nosso canal. Ah, e se você quer aprender na comunidade Mulheres no Seu Melhor, com aulas objetivas e práticas, e já na primeira semana você tirar essa confusão da sua cabeça e se sentir uma mulher muito mais leve e confiante, é só clicar no link que está aqui abaixo, se inscrever e hoje mesmo já começar na comunidade Mulheres do Seu Melhor, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Então, todas nós podemos, sim, ser autênticas. Podemos desenvolver essa habilidade como uma opção consciente de como a gente quer viver daqui para frente. Quando a gente é criança, a gente está brincando com alguma coisa, e tem uma criança mais nova que pede aquele brinquedo, a mãe da gente não fala para a gente entregar o brinquedo para a criança, porque a gente é mais velho, ou porque ele não entende ainda. Sempre as outras pessoas foram prioridade. Então a gente cresce achando que a gente nunca é prioridade. E se nós não somos prioridades, o que a gente fala e o que a gente pensa não é importante. Então a gente cresce não sendo autênticas. Então, a autenticidade é alguma coisa que nós vamos praticar e vocês vão aprender a praticar a autenticidade hoje comigo. Durante todo o nosso dia, a gente tem várias opções, mostrarmos quem somos realmente ou mostrarmos quem as pessoas desejam que nós sejamos. Então, nós temos a opção de sermos honestas conosco mesmo e deixar o nosso eu verdadeiro ser visto. Eu sei que isso pode te dar medo, porque isso nos põe na vulnerabilidade, nos deixa vulnerável. Mas até o final da aula aqui você vai entender porque é importante você mostrar quem você realmente é, o que você realmente pensa. Então, existem pessoas que praticam conscientemente a autenticidade, igual a gente vai começar a fazer a partir de agora. Outras que não praticam, nem sabem que existem. Na verdade, eu estava entre essas outras. Tem dias que a gente consegue ser autêntica, mas tem outros dias que a gente não consegue ser. Porque a gente tem muita insegurança, tem muita vergonha ainda. A gente pensa que as outras pessoas querem que a gente faça, só querem que a gente seja. Então, tem dia que a vergonha, a nossa insegurança não deixa que a gente seja autêntica. E está tudo bem, porque a gente pode optar pela autenticidade todos os dias. Mas pode ser que em algum momento a gente não consiga fazer isso. Porque ser autêntica nos faz sentir ao mesmo tempo esperançosa e exausta. A gente fica esperançosa porque a gente vai dar valor a nós mesmas, a nossa autenticidade, a gente vai ser honesta com a gente mesma, mas também é exaustivo. Por quê? A gente sabe que quando a gente opta pela autenticidade, uma cultura, né, que todo mundo dita o que a gente tem que vestir, onde a gente deve morar, onde a gente deve trabalhar, quanto que a gente deve pesar. Então, a comunidade toda espera que nós sejamos de alguma maneira. A nossa família espera que a gente seja de uma maneira. Então, na hora que você é autêntica, você vai contra tudo que as outras pessoas esperam de você. Então, por isso que é exaustivo. É remar contra a maré mesmo. É mostrar quem a gente é na nossa autenticidade, de verdade. Eu, quando era criança, todos da minha família esperavam que eu fosse muito quieta, que eu não falasse. Eles me rotularam assim, né? Eu era a quieta, eu era a que não falava. E a boazinha também. Então, quando eu comecei a crescer, eu queria muito falar. Só que eu não conseguia. Eu posso dizer para você de verdade, quando eu tentava falar alguma coisa, eu sentia a minha garganta fechar e eu não conseguia me expressar. Teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha, eu lembro disso direitinho, eu estava parada no ponto de ônibus, conversando com uma amiga, eu estava no ensino médio, né, eu devia ter uns 15, 16 anos, e ela estava conversando, ela sempre foi muito falante. E eu queria falar também, eu tinha muito medo de desagradar, de não estar falando alguma coisa que a pessoa ia gostar. Eu fui ficando tonta, minha pressão caiu, aí eu fui ficando branca, eu sei que eu sentei assim no ponto de ônibus, eu tava tontinha, parecia que eu ia desmaiar.
Por quê? Porque eu queria me expressar, só que eu não conseguia. Depois de um tempo, eu comecei a falar, a me expressar. Eu lembro a primeira vez que eu falei num grupo, né, um grupo de mulheres que eu fazia parte, e eu fui falar. Eu lembro que eu chorava tanto, mas eu chorava muito, e eu tremia dos pés à cabeça. Era sempre para mim muito doloroso, eu chorava sem parar. Mas agora não. Eu ainda tenho um limite. Eu gosto de falar que a gente vive dentro de umas bolhas. Essas bolhas são nossas crenças. E nós vamos estourando essas bolhas com o tempo. Nós vamos nos permitindo sair daquela bolha e ir para a próxima. A gente vai para a próxima. Então, eu penso que esse processo de autodesenvolvimento, de conhecimento a nós mesmos, de amarmos a nós mesmos, é algo que não é uma tarefa que você vai fazer agora e pronto, acabou. É algo que nós vamos vivenciar a nossa vida inteira. Que para ser autêntica, nós temos que ter coragem. Coragem de encarar nosso medo, coragem de encarar a vergonha, coragem de encarar a nossa vulnerabilidade, nos expor naquele momento. Então, ser autêntica é exaustivo, porque as pessoas já esperam um certo comportamento nosso. E quando a gente muda esse comportamento, muitas vezes pode ser que as pessoas não gostem disso, porque nós estamos mudando o jeito que as coisas sempre aconteceram. A gente sai do conforto, né? Vai para o desconfortável. Mas nós vamos conseguir. Vamos no passo a passo. Então, a autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem somos. Ser honestas com a gente mesma. Optar pela autenticidade significa cultivar a coragem de sermos imperfeitas, estabelecer limites e nos permitir ser vulnerável. Sabe aquilo de eu ser obrigada a fazer? A gente mulher tem muito isso. Eu sou obrigada a fazer qualquer coisa, ainda mais que nós cuidamos da casa. Então eu sou obrigada a fazer a comida, eu sou obrigada a limpar a casa, eu sou obrigada a cuidar das crianças, eu sou obrigada a passar roupa, a lavar roupa. Então a gente temos muito isso, de falar que nós somos obrigadas. E quando nós somos obrigadas a fazer qualquer coisa, olha que energia que a gente está colocando. Quando eu sou obrigada a arrumar uma casa, que energia eu estou colocando dentro dessa casa? De raiva, de frustração, de tristeza, de estresse. E as pessoas que estão à nossa volta, elas estão sentindo isso. Às vezes, era até melhor a gente não arrumar a casa, mas pelo menos a energia ficar boa. Por quê? Porque existem milhões de maneiras de fazer a mesma coisa. E nós, com certeza, conseguimos arranjar uma solução para aquele desafio que a gente está vivendo naquele momento. E pode ser que depois de algum tempo, depois que você falar que não gosta de arrumar casa e não faça mais isso por obrigação, as outras coisas vão se ajustando tão mais fácil que até depois você começa a arrumar casa com muito mais felicidade, muito mais tranquila. Mas enquanto você tiver o pensamento que você está fazendo algo por obrigação, isso traz um transtorno para você, você vai se magoando, você vai se estressando, e para as pessoas que estão perto da gente, mais ainda. É melhor a gente ser autêntica, é melhor a gente falar realmente o que a gente está sentindo, encarar aquela situação, buscar uma nova solução para aquela situação, do que ficar engolindo, e chega um momento que a gente explode com todo mundo, explode com o filho, explode com o marido, explode com mãe, com pai, quem tiver por perto vai levar pedrada. E a única coisa que a gente quer fazer é descontar aquela frustração, né? A gente quer que as outras pessoas sintam aquela dor que a gente está sentindo também. Então, nós somos cruéis com as outras pessoas por conta disso. Então, é muito mais fácil quando a gente consegue falar. Quando você opta pela autenticidade, você vai cultivar a coragem, estabelecer limites, ser vulnerável, vai exercer a compaixão, a autocompaixão por nós mesmos, que vem de saber de tudo, todos os nossos pontos fracos e nossos pontos fortes. E ser gentil com a gente mesmo. Pode ser que naquele momento, aquela habilidade a gente não tenha ainda. Então não adianta a gente ficar teimando em fazer, porque dá esse estresse. Igual eu estava falando do exemplo de arrumar casa, de fazer comida, às vezes você não tem essa habilidade de fazer a comida, você não consegue fazer. Mas você faz, você vai causando esse estresse em você mesmo e as pessoas que estão perto da gente. Então, optar pela autenticidade alimenta a conexão e o senso de pertencimento, que só podem existir quando acreditamos que somos suficientes. Então, a autenticidade, ela exige que a gente viva e ame plenamente, mesmo quando é difícil. Quando lutamos contra a vergonha e o medo de não sermos boas o bastante. E principalmente quando a alegria é tão intensa que temos medo de nos permitir senti-la. Alguma vez na sua vida você está vivendo uma coisa muito, muito boa, que aí você pensou assim, ah, isso é muito bom para ser verdade.
e logo teve aquele pensamento de que alguma coisa ruim ia acontecer. E acaba acontecendo a coisa ruim mesmo, que a gente muda o foco da alegria que a gente está sentindo, a gente vai para o foco de alguma tragédia e aí já começa o estresse todo novamente. Mas nós temos autênticas, a gente vai cultivar essa alegria e vai nos permitir sentir essa alegria cada vez mais. Cada vez mais você entender que você é, sim, boa o bastante do jeito que você é. Você é digna do jeito que você é. Essa foi uma das aulas da comunidade Mulheres no Seu Melhor. Lá você vai encontrar o passo a passo, tanto em vídeo quanto em PDF, de todas as estratégias e ferramentas que eu utilizei, que várias mulheres também estão utilizando na vida dela e tendo muitos resultados na sua vida sobre o autodesenvolvimento, sobre a clareza desse monte de pensamento que está na sua cabeça e sair desse pesadelo, ter segurança e sentir a leveza da vida. Se você se interessou, clica aqui embaixo. E se gostou da aula, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novas aulas que eu vou lançar toda semana. Um abraço e até a próxima!